nossos milhares, quiçá milhões de fãs, depois de um longo e tenebroso inverno, hoje eu consigo ter mais um bate-papo É Nós Queiroz de garbo e elegância. E hoje eu recebo o professor Ricardo Catalá, atual campeão da Série C e atual treinador do Clube do Remo. Ricardo, muito obrigado por ter aberto aí um espaço na tua agenda nesse momento tão decisivo, né? Será decisivo até o fim e bater um papo aqui no É Nós Queiroz. Muito obrigado, seja muito bem-vindo ao canal. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço o convite. É um prazer poder bater papo contigo. Galera, então tu sabes que o papo vai ser daqueles. Eu já te peço, eu já te convido. Vem com nós, papi! Ricardo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu acho que a Nação Queirozense vai ficar muito feliz de te ouvir, né? Porque a entrevista coletiva normalmente é muito curta, as perguntas são muito repetitivas. Acho que a gente vai conseguir falar um pouco da tua ideia de futebol, como é que tu vai conseguir implementá-la no Clube do Remo. Mas eu não tenho como começar de outra forma a não ser assim. De ser o treinador campeão da Série C 2022 para assumir o time que, à época, era a lanterna do campeonato, esse mesmo campeonato, só que 23. Eu não creio, e aí é a minha opinião, que um treinador queira, se não visse possibilidades boas, de correr o risco de ser o campeão e o rebaixado, tá? E aí eu te pergunto, assim, se tu puderes, assim, de forma mais... O que foi que te fez aceitar esse desafio no Remo? A torcida é maravilhosa, mas a torcida estava ali, mesmo que o time estava na lanterna, e a torcida continuava maravilhosa. O que tu viste, cara, para tu teres a coragem de assumir o desafio, não pelo tamanho do Remo, mas pela colocação na tabela? Mais uma vez, muito obrigado. Cara, acho que a condição da tabela, assim, a posição que o clube ocupava na tabela não era condizente com a equipe, com o elenco. Eu tinha muita vontade de trabalhar nesse estado, porque é um estado que vive e respira futebol, e para mim era um dos meus objetivos de carreira poder trabalhar nesse estado. E obviamente que tudo aquilo que movimenta o Clube do Remo, toda a sua torcida, todo o engajamento, da mesma forma como ela cobra muito e ela é muito exigente, quando as coisas caminham bem, ela é determinante para que os resultados apareçam. Eu entendia que o meu trabalho da comissão técnica, junto com as pessoas que estavam aqui, com o elenco que existia, era um trabalho que poderia construir algo histórico, que é sair da lanterna com 0 pontos na 5ª rodada, cair a equipe e poder construir um acesso e por que não, um título. Tenho muita convicção, confiança de que a gente pode construir isso juntos. O caminho não foi, não é e não vai ser fácil. A gente não tem muita margem de erro. E, por último, eu sou movido a desafios, né? Então, eu aceito assumir o São Bernardo substituindo o único treinador morto por Covid no Brasil, que foi o Marcelo Veiga, que Deus o tenha. Que treinou o Remo? Saindo de uma primeira divisão, indo assumir um clube com um projeto muito legal, mas numa 2ª divisão, substituindo um cara que tinha sido acometido por uma doença maldita. Com um elenco montado por ele, com uma comissão técnica montada por ele, assumo o Operário de Ponta Grossa com 10 jogos sem vencer na Série B, a única vez que um treinador reverteu 10 jogos numa Série B sem o descenso, desde que existe a era de pontos corridos, foi o meu trabalho com o Operário. Então eu sou movido a desafio, as coisas simples e fáceis não me motivam, não me fazem sair de casa. Eu entendia que toda a dificuldade que existia aqui, mas toda a capacidade de reverter, juntos eram aí uma combinação bacana da gente enfrentar. Tu falaste uma coisa, Ricardo, que é interessante, né? É que a galera tem, principalmente aqui, eu posso estar enganado, que é assim, o teu trabalho no Mirassol, né? Porque foi o
o que a galera mais viu com o Remo e Paysandu, que teve o auge, e aí todo mundo tem aqui uma impressão que é válida, que é assim, pô, mas no Mirassol, no próprio São Bernardo, nesses times é diferente, porque aqui, né, o pau tora, aqui a pressão é gigante e tal, e tu acabaste de falar que tu pegaste abacaxis para serem descascados e outras situações. E aproveitando, quando tu foste anunciado, eu procurei saber um pouco mais do Ricardo Catalá, te falei antes da gente gravar que eu fui buscar o teu papo com a galera do Futuri, foi uma parte tática, teu entendimento de futebol, tu ainda estavas no Mirassol, e eu falei, galera, eu não imagino que o Ricardo tenha assumido o Remo sem não ter, pelo menos no macro, planilhado o Remo. Ou não só o Remo, qualquer possibilidade que ele tinha de mercado. Assim, óbvio, quando tu vem para o dia a dia é diferente. E aí eu quero te fazer a pergunta. Partindo desse pressuposto, se o que tu imaginavas nessa planilha, nessa fotografia, ao chegar, foi isso, tipo, ixi, ou era pior, ou era outra coisa? O que tu agiste de primeira, Ricardo? Porque, assim, era um time que tinha encantado e vinha performando. E, de repente, parece que esse time sumiu, era um requeijão, né? Tudo era... O que vem o treinador e diz assim, mano, peraí, eu acho que é isso. Foi o que tu encontraste? Vamos lá, vamos tentar dividir essa pergunta em algumas partes. A primeira delas é óbvio que eu tinha mapeado qualquer possibilidade de mercado, porque eu ouvi de muitas pessoas, você é maluco, você é o atual campeão dessa divisão, vai fazer o quê no último colocado? Os caras vão cair. Mas a minha visão era diferente, porque eu e a minha equipe de trabalho, a gente mapeou tudo o que estava acontecendo na Série A, B e C e quais eram os possíveis cenários. Eu recusei 3 clubes de Série B e 1 clube de Série C antes de acertar o Remo, então eu sabia o que eu estava fazendo. Baseado baseado nessas tuas informações prévias, tipo, aqui eu tenho uma chance. Mais do que eu ter uma chance, porque uma chance ela é muito relativa, muitas coisas são circunstanciais, porque dependem de dar certo. Mas mais do que isso eu enxergava nesse grupo de trabalho condição de desenvolver as ideias do jogo à medida em que o campeonato fosse se desenrolando, porque na Série B você não tem tempo para treinar, e na Série C, ao contrário disso, passado esse turbilhão dos primeiros jogos, você tem semanas cheias para trabalhar. E na semana cheia para trabalhar, quem é competente, como eu me considero competente, consegue desenvolver o trabalho. Então, eu entendo que a equipe ainda tem margem de melhora, ela vai melhorar, ela vai caminhar mais para a direção de coisas que eu acredito que podem ser somadas ao bom trabalho que já vinha sido feito, para que a gente possa juntos ir na direção do objetivo. Sobre a questão das impressões, sobre o que eu havia mapeado e o que eu encontrei, eu acho que a única coisa que eu não tinha conseguido fazer o diagnóstico, porque isso aí você só consegue quando está dentro realmente, é que tudo o que aconteceu em 2021, da reta final de 2021, daqueles poucos pontos que precisavam ser somados e não foram, e aí o descenso. E aí, ano passado, na teoria, o Remo era o time a ser batido pelo nível de investimento, pelo elenco confeccionado para a Série C, não ter classificado na primeira fase acentuou tudo isso. Então, hoje eu vejo que existe uma mágoa gigantesca por parte do torcedor com o clube, e isso respinga nos jogadores desse atual grupo. Só que eles não têm culpa do que aconteceu no passado, mesmo que 2 ou 3 estavam em 2021 e 4 ou 5 estavam em 2022, eles não têm culpa. E pior, os outros que chegaram esse ano não podem carregar a responsabilidade dos fracassos passados, porque são eles os únicos
possíveis responsáveis por levar o clube para cima de novo. Então, o torcedor, mesmo chateado, precisa nos dar esse voto de confiança e abraçar os jogadores. Nós não podemos sair de um jogo contra o América, como foi aqui, que nós finalizamos 23 vezes no gol, que o goleiro dos caras foi eleito o melhor da partida, e ser chamado de time sem vergonha ou vagabundo. Porque se o time não tivesse corrido, não tivesse criado, não tivesse lutado, não tivesse se entregado, aí eu sou o primeiro a dizer ao torcedor, você tem o direito de cobrar e apontar o dedo. Mas quando o time faz tudo o que fez na partida, corre, compete, cria oportunidades, e às vezes naquele dia a coisa não andou, eu acho que o que está faltando para nós, assim, eu sinto, os jogadores eles se preocupam muito com o que acontece nesse ambiente externo e sobre a opinião do torcedor, porque todo ser humano quer ser querido. Nenhum ser humano quer ser malquisto. Então, eu acho que a gente conseguir sair de um jogo, mesmo quando as coisas não acontecerem do jeito que a gente desejava, aplaudido, abraçado, reconhecido, né, Catalá? Olhar para fora e falar assim, pô, agora não tem ninguém segura mais a gente, porque mesmo no dia que não andar tão bem, a gente está junto de verdade, sabe? A gente criar uma unidade entre torcida, imprensa, cidade, direção, atletas, staff e empurrar o Remo para a Série B. É isso que precisa ser feito. Querer ser reconhecido. Pô, mano, eu me entreguei, mas é um jogo, irmão. Os caras também tem um goleiro lá. Pô, vamos lá, Catalá, no jogo agora do 2-0, que vocês estavam com a menos. O Vinícius, que era hiper criticado, fechou o gol. E aí, eu faço sempre live pós-jogo e tal, mas é a história que a gente brincou de ver o jogo de olho fechado, né? Mas ele quase entrega. Em que momento ele quase entrega, irmão? Mas ele saiu mal uma bola. Saiu, mas era para ele sair. Na segunda ele saiu melhor, na terceira... Por exemplo, para mim, Paulo, eu acho que o Guerra fez já vem fazendo, tá? Mas fez um partidaço. E ele, num primeiro momento, ele tenta dar um passe que eu imagino ser orientação tua, por causa de um negócio que eu vou falar, a história da saída limpa. Tu vai dizer, mano, tu vai ter que arriscar um passe, tu vai ter que quebrar a primeira linha. E ele errou. Sabe o que eu achei bom? Em seguida, ele faz de novo, tudo bem, não tão, né? Não tão assim, mas ele consegue. Então, eu acho que é isso. E outra coisa, quando tu vens, muita gente fala, não, agora veio um psicólogo, um mental, não sei o quê. Aí eu falei, calma, ele não é psicólogo, ele é pós-graduado, né, em psicologia do esporte. E Catalá, tu fala catalão? Eu falo um pouco, não muito, mas eu falo um pouco porque eu morei 4 anos na região da Catalunha, em Barcelona, e aí, obviamente, eu tive que construir alguma familiaridade com o idioma, até porque o curso que eu fiz como aluno ouvinte, porque não existia convalidação do meu curso de Educação Física para o curso de Educação Física da Espanha, mas eu escolhi custear o curso e fazer como aluno ouvinte, mesmo não tendo direito ao diploma, porque eu queria ter familiaridade com essa disciplina da psicologia esportiva. E como você bem disse, não sou psicólogo, não tenho pretensão nenhuma de ser, mas entendia que era uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento da minha profissão com qualidade. Aí eu tenho aqui um esqueleto, mas eu vou fazer outras perguntas. Quando tu reavalia teus jogos, primeiro, tu ouve coisas, tu lê coisas depois do jogo, tu vê algumas coisas sobre o teu jogo? Nada, prego. Zero, não leio, não ouço, não tenho rede social, não assisto televisão que não seja para ver jogo de futebol ou filme ou série com a minha família. Zero. Eu não... Se você me perguntar hoje qual é a posição do Remo na tabela, eu não sei. Quem é o primeiro, eu não sei. Quem é o quarto, eu não sei. Isso não me interessa. Não me interessa porque eu entendo que se a gente fizer aquilo que a gente precisa fazer, nós vamos estar entre os 8, e eu conheço bem esse campeonato e conheço bem campeonatos que são decididos em quadrangulares. Quando chegar no quadrangular é outra competição, é hora dos homens, não dos meninos. Isso. E eu tenho certeza absoluta que se a gente estiver entre os 8, muito time vai sentir o drama de vir jogar aqui contra nós. E nós já vamos ter vivenciado tanta coisa difícil no campeonato que nós vamos estar prontos para qualquer coisa. Então, eu sou um cara... Eu recebo muita
eu não sei se é crítica ou elogio, para alguns vai ser crítica, para outros vai ser elogio, mas eu sou um cara de outro tempo nesse tempo. Então, eu não sou um cara da tecnologia, eu não sei mexer em rede social, eu não sei o que é. Se você me falar, minhas filhas às vezes me falam disso, tem isso, eu não sei o que é. Então, o meu trabalho é para dentro, não é para fora. Eu não estou aqui para usar o futebol para me promover. O meu trabalho é para dentro e eu tenho certeza que se o meu trabalho para dentro for consistente e competente, o para fora vem de forma orgânica. Mas uma coisa boa de te ter aqui. Tu falaste isso e teve uma frase, antes de tu vires, Catalá, que é assim, não, o Remo não entendeu a Série C, o Remo não entende a Série C. Porra, mano, o Remo tá 6 anos na Série C, o que é? Ele vai repetir? Pelo amor do Cristo, velho, o que é a Série C? Não, Série C é porrada, cotovelo na cara. Eu falo, não é no sentido assim, óbvio que tu paraste de levar, Catalá. Tu precisava parar de perder. Tu pegaste um time que perdeu. Mas para tu ganhar, de novo, se eu estiver errado, tu me corrige. Tu precisa jogar minimamente bola, e aí não é bonito, não é feio, é jogar bola para ganhar. Então tu não ganha. Tu acabaste de falar aí. Tu competiste, tu brigaste, tu te entregaste, tu performaste contra o América Mineiro, ou o América de Natal. Quanto foi o resultado? 0-0. Talvez, não sei a tua opinião, nas 2 vitórias seguintes, tu não tenha jogado o que tu jogaste aqui. 2-0, 2-0. Sendo que uma com 1 a menos e a vitória parece que escondeu que tinha 10 contra 11, né? Ganhou, esconde. Cara, que porra, desculpa, é essa de entender ser, é só briga, não. O que é a Série C, Catalá? Eu acho que está muito mais, e se você ouviu o podcast do Futuri, sobre a gente provocar o contexto, para o contexto também não ser sempre o mesmo. Então vamos lá, o Grêmio era um time que só batia historicamente. Porque o futebol gaúcho é assim, Aí vem o Renato Gaúcho e conquista a América e o coração de todos os brasileiros jogando pra caramba. Aí eu assumo São Bernardo, substituindo um treinador que historicamente só batia, mas que conquistou muita coisa dessa forma, num campeonato da divisão A2 de São Paulo, que tradicionalmente de campos ruins e de porrada, e a gente ganha o campeonato jogando bola. Aí eu assumo o Mirassol na Série C. Esse time é muito técnico para a Série C. Aí a gente vai e, com todo respeito, passa o carro em todo mundo, lidera o campeonato inteiro e indiscutivelmente foi a melhor equipe da competição jogando bola. Tem tempo para tudo, cada jogo exige uma coisa. A melhor equipe normalmente é a que é mais equilibrada, a que é capaz de entregar aquilo que o jogo pede, porque o jogo te dá o caminho para vencer. É impossível controlar o jogo inteiro do jeito que o futebol está hoje, então você vai ser determinante e dominante em alguns momentos do jogo, e o seu adversário vai ser também. E aí é um jogo de competência. Se você for competente, como nós fomos, por exemplo, contra o Pouso Alegre, de ir lá, fazer o gol, o nosso goleiro ser competente, decisivo e determinante para o resultado, como ele foi, porque ele fez uma defesa que é dificílima. Então, quando o Pouso Alegre foi melhor na partida, ele não foi competente em relação ao resultado, porque o nosso goleiro foi mais que ele. E aí a gente foi competente para matar o resultado no final da partida. Então, assim, eu entendo que existem alguns jargões ou alguns paradigmas no futebol que precisam ser combatidos com a realidade. A realidade não diz isso. A realidade diz que o futebol é jogado com a bola e quando você não tem a bola, você precisa saber fazer o que tem que fazer sem ela, que é o que a gente vem fazendo. A equipe vem competindo pra caramba, assim, são 5 jogos no comando do clube. Nos 5 jogos, jogo pós jogo, a gente bate todos os números físicos apresentados aqui até hoje. Distância percorrida, número de sprints, acelerações de acelerações, duelos vencidos. Então, tudo isso representa e indica que os jogadores estão competindo pra caramba, estão entregando mais, estão evoluindo nesse aspecto, porque eles entenderam que capacidade técnica existe nesse grupo,
mas que uma coisa não anda bem se não tiver a outra. É assim, a vida é um equilíbrio. Você não pode só ir para um lado e nem só ir para o outro. E outra coisa, tem que parar com essa história, né, Catalá, de jogar bem é jogar bonito. Uma coisa é uma coisa, até porque a beleza, por exemplo, para mim é uma coisa, para ti é outra totalmente diferente, né? É relativo. Então, assim, é jogar bem no que você se propõe. Eu imagino que é uma opinião. Aí eu acho que a galera fica nessa de jogou bonito, Série C não é para jogar bonito. Enfim, era só uma opinião. Vou te dar um dado só para a gente Por favor. avançar de tema. Nós, nessas últimas 5 partidas, estamos entre as 3 equipes que mais finalizam do campeonato, entre as 3 que mais finalizam no alvo e entre as 3 que menos concede oportunidades ao adversário. Isso é existência de equilíbrio. É isso. Vai ter dia que nós vamos vencer, vai ter dia que nós vamos empatar e vai ter dia que nós vamos perder, porque toda vez que você veste uma chuteira e vai para um campo de futebol, a possibilidade dos 3 resultados acontecerem, ela existe. Ela existe. Mas, concedendo menos oportunidades ao adversário, finalizando mais vezes e finalizando mais vezes no alvo, você está mais próximo de vencer. Então vamos lá, para a gente seguir, como tu falaste. 2 coisas que eu acho que vão se encaixar. Apesar da distância da semana passada, e tu mencionaste isso na coletiva, tu tinha viagem, então, na verdade, treino, tu tinha 1 ou 2, quiçá 2, mas pelo jogo ser aqui, eu imagino que tu tiveste uma semana melhor, mais dentro do que tu imaginas para isso. Só que até aqui, tu já falaste, melhorou ataque, defesa, e uma coisa que tu fala que é, como é que tu falaste? Não é embate, é... Contundência. E duelos ganhos, né? Duelos vencidos. Esse que eu acho que é o grande questão. Até porque quanto mais tu vai individualmente ganhando o teu duelo, tu vai mostrando para o adversário, meu irmão, aqui não. Do jeito que tu acha, esquece. Tu tem que ser bem melhor do que isso para passar por cima de mim. O quanto esse Remo, mesmo com toda a dificuldade, pouco treinamento, blá, 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 se ele já tem o teu esqueleto de ideia, tá? E se tu acha que ele terá, com essas semanas, a marca do teu jeito de jogar. Não é a tua cara, não é... O teu jeito de pensar futebol está muito longe ainda. E o que é que tu vai priorizar quando tu tiveres esses tempos? De novo, 3 perguntas. Assim, para tentar resumir e ser bem direto nessa resposta, eu não tenho pretensão que o Remo tenha a minha cara ou o meu esqueleto, porque eu não fui eu que montei esse elenco. Esse elenco não foi montado por mim. Eu cheguei, ele estava aqui. Então, eu preciso criar as condições para extrair o melhor da característica dos jogadores que aqui estão e, dentro das características desses jogadores, construir um Remo competitivo capaz de classificar para depois poder pensar num acesso, para depois poder pensar num título. Não adianta eu olhar para mim, eu tenho que olhar para os jogadores, para o que nós temos de condição, de material humano, de logística, de capacidade de treino, de infraestrutura, pegar tudo isso aí, botar no caldeirão e tentar fazer o melhor caldo, a melhor sopa, a melhor refeição possível, usando essa analogia, com os temperos que estão aqui. Então, eu tenho tentado entender quem são esses jogadores, aonde eles se sentem mais confortáveis para jogar, como eles rendem melhor. Para mim, o que é inegociável não tem a ver com a cara do time, tem a ver com valores, com comportamentos, com hábitos. Então, para mim, o que é inegociável? Nós vamos correr, nós vamos competir, nós vamos lutar. Ninguém vai ganhar da gente se for porque teve mais vontade, porque teve mais desejo, porque teve mais disposição. Porque essas coisas, elas vêm do coração, vêm da honra, da alma, do espírito e da tua índole. E como aqui nós temos um grupo com um baita de um caráter, eu tenho certeza absoluta que nós vamos entregar tudo isso. E aí vai ter dia que você vai jogar melhor, porque também do outro lado existe um adversário que se prepara, que luta, que se entrega, que também se organiza. Nós temos uma Série C com excelentes treinadores, muitos treinadores, né, cara? ótimos, caras bons pra caramba.
Então eu entendo que os valores são inegociáveis. Até agora eu tive zero desgaste com eles em relação aos valores. Acho que no primeiro tempo do jogo contra o Pouso Alegre a gente se afastou um pouquinho da identidade nossa, de ser competitivo, e a melhor coisa que aconteceu para nós foi nós ficarmos com um jogador a menos ainda no primeiro tempo, porque a condição de estar em inferioridade nos obrigava a tirar de algo que não podia faltar, que era caráter, compromisso e entrega, e isso nos levou à vitória. E qual então vou mudar um pouco a pergunta para passar para outra. Beleza, não é o teu esqueleto, não é a tua cara, eu imaginava que tu irias responder isso, mas o que tu já viste nesse caldeirão? Como é que vai ser esse clube do Remo que tu imaginas o melhor dentro das características e das possibilidades exequíveis, né? Como é que vai ser o teu Remo? O Remo, tá? Não é o Remo do Catalá. Como é que vai ser? Vai chegar numa segunda fase? Que esse grupo formatado e que eu encontrei com alguns retoques tem condição de ainda sair jogando um pouco melhor, tem condição de elaborar um pouquinho melhor o jogo no campo de ataque. A gente ainda define muita jogada do mesmo lado, acho que a gente pode ainda balançar mais o adversário. Para isso, eu também preciso que os jogadores sejam capazes de isolar o que acontece fora e que o torcedor seja também parceiro nesse sentido, porque às vezes para ir para frente você precisa ir para o lado e para trás, e às vezes quando você troca passes para o lado ou para trás, o torcedor fica impaciente porque ele quer que você vá para frente. Só que se você for, eu vou te dar um exemplo, você entrou com o carro numa rua e tem um ônibus atravessado nela, e você diz assim, eu vou passar por aqui, acelera teu carro, você vai bater no ônibus e você vai sofrer um acidente. Agora, se você diz assim, no meio desse quarteirão aqui tem uma viela, eu posso entrar nessa viela, contornar o ônibus e sair ali atrás, e eu atinjo o meu objetivo sem risco, ou com menos riscos, ou com mais possibilidade de ter êxito, é melhor para você, é melhor para quem está contigo no carro, é melhor para o ônibus, é melhor para a cidade. E pensando no time é a mesma coisa. Às vezes você precisa atrair o adversário para cá para poder usar um espaço ali, e isso demanda tempo, treino e demanda confiança. Confiança dos jogadores neles mesmos, confiança dos jogadores naquilo que nós estamos indicando como direção, confiança da torcida nos jogadores, confiança dos jogadores no ambiente que é construído pela torcida, de que nós estamos juntos na mesma direção e que o torcedor tem essa compreensão de que para que a gente jogue mais bonito, para que a gente crie mais oportunidades, às vezes a gente precisa fazer coisas que saem do convencional ou do que a gente tem visto muito no futebol brasileiro, que é amontou 10 caras atrás da bola e fica esperando o adversário fazer uma cagada para poder ter uma chance de chutar uma bola no gol. E é por isso que o futebol brasileiro ele vem sofrendo críticas atrás de críticas, por isso que está cheio de gringo aqui, porque a gente se acostumou nos últimos anos a trabalhar para defender emprego, e essa é uma coisa que não me preocupa. Eu não faço nada pensando em risco de perder o emprego ou de medo de perder o emprego, não porque eu tenho uma condição financeira estabelecida, porque eu estou engatinhando na bola, eu não ganhei dinheiro na bola, mas é por uma questão ideológica. Eu não estou no futebol para enriquecer com dinheiro de multa, eu estou no futebol para vencer, e enriquecer vai ser consequência de vencer, porque quando você mais vence, mais você sobe, e quanto mais você sobe, melhores são as condições. Para mim é uma questão lógica, óbvia. Enriquecer com prêmios de conquista é muito melhor, né, Catalá? É isso, colocar quadro na parede e troféu na estante. E tu falaste de balançar o time, é óbvio, dá para ver um monte de coisa. Eu vou te fazer uma pergunta de uma observação minha, e eu queria muito que você me respondesse. Por exemplo, duas. Uma, me incomoda, a mim, a segunda leva de contratações do Remo ser muito pouco usada para melhorar. Tá? Estou falando de Álvaro, estou falando de Bochecha, estou falando de Claudinei, não vou falar de Galdesani, que está machucado, e nem de Rogério, que já saiu. Tá? Porque, na teoria, dito à época, esses caras chegariam para acrescentar qualidade num time que estava formatado. Ponto. Tu tens que ir na galera que estava aqui.
Não estou dizendo que eles são melhores ou piores, tá? Uma das coisas é eu brinco, o vocalista dos Travessos, o Rodriguinho, jogar na esquerda. Visivelmente, ele não é ali, mas ele está se entregando ao time. Eu vou usar sacrificando só para ficar bonito, tá? Mas está ali. Ele não performa tecnicamente, na minha opinião, tanto que o gol dele sai pela direita, duas jogadas ali contra o Pouso ele faz para a direita. Ele é um exemplo, Ricardo, disso. Eu ainda não tenho esse cara na esquerda, mas o Rodrigo me entrega taticamente algo que equilibra o meu time. Eu sei que ele não vai ser o melhor Rodrigo tecnicamente, mas ele encaixa para eu fazer outros. E ele é um cara que entende pela experiência, porque agora ele não é velho, né? O Elton, quando fizer 2 gols, ele fica com 27 anos. Mas, enfim, é isso. Assim, ó, uma equipe, ela é montada em cima de equilíbrio. Primeiro eu tenho que fazer um agradecimento ao Rodrigo, porque ele está jogando ali, porque ele aceitou jogar ali. Eu pedi, perguntei se ele podia fazer, e ele foi muito parceiro e fez. Isso só demonstra o nível de caráter, índole, compromisso com o escudo, porque ele podia dizer, não, eu quero jogar na minha, você bota outro ali. E ele não fez isso. Correu o risco de ser criticado, correu o risco de... Porque a gente é sempre vidraça, né? Ser pedra é uma delícia, mas ser vidraça é foda. E ele correu o risco de ser vidraça, abriu mão de pensar no eu para pensar no nós. Visivelmente, né, Catalá? Visivelmente. Mais do que feliz com ele. É um cara que corre para trás, corre para frente, compete, põe pé na bola, compreende o jogo. É um cara, eu não tenho nada para reclamar dele, pelo contrário, só elogios. Ele está ali porque, na minha opinião, hoje ele é o mais competente para fazer aquela função. É um cara que compreende bem as flutuações, é um cara que bate no gol trazendo para dentro, é um cara inteligente, é um cara de esconder decisão e é um cara que tem a questão competitiva latente. E para sair dessa condição em que nós estávamos, e na minha opinião, para vencer no futebol, não existe a possibilidade de fazer isso se os 11 que estiverem em campo não estiverem competindo. Não dá para jogar mais com 9 de linha e deixar um descansando, jogar com 8 e deixar 2 descansando. No futebol de antigamente isso era possível. Hoje não dá mais. Nascer menos ainda, né, Catalá? Em qualquer divisão. Tá, vai jogar na Série A do Brasileiro, com um cara descansando e 9 cara tomando porrada. Vai ver se é fácil. É difícil pra caramba. Então, assim, muda o que muda de uma divisão para outra, talvez é a característica do jogo, mas a essência dele não muda. Perfeito. A essência não muda. Então, a minha leitura do sacrifício é perfeita. Agora eu te pergunto. Perfeito. Eu te pergunto, chegou o cara dali, né? Porque tu está buscando, inclusive por alternativa, tá? E aí eu já vou entrar na pergunta. Marcelo, Rafael, a gente está gravando isso antes do jogo que pode trazer tudo que tu quer da torcida, né? É o jogo que pode fazer assim, que é o jogo contra o Figueirense, sem pressão. E tá chegando o cara que talvez nas 23 bolas do América, uma ia passar na frente, ele ia dar uma biquinha e a bola ia entrar. Tu deste uma entrevista, tu falaste que tu nunca... Eu achei que tu mentiste, mas tudo bem. Tu nunca levaste tanto não na vida, nem na época do teu... né? Mas assim, os caras que vieram passaram por ti, obviamente. Mas a minha pergunta é, como tu queres usá-lo? E esse cara para a esquerda já está aí? É o Rafael? Não. O Rafael é um 9, mas é um 9 com mobilidade. Eu entendia que a gente precisava ter um cara com essa característica diferente do Elton. O Elton é um 9 de bico de área, é um cara de última bola, é um cara para acabar a jogada. Rafael é um cara... Fabinho, assim, que também pode deslocar, talvez mais técnico. O Rafael é um cara mais móvel, mais de atacar espaço. Acho que o Fabinho, ele
Ele é um intermediário entre os dois. Eu acho que ele tem melhor relação com bola. Ele é um cara que incomoda zagueiro, mas o Rafael compreende melhor o espaço. Tá. Por isso, o Rafael pode jogar de beirada também. Não é a dele, mas ele pode jogar. Ele já jogou comigo de beirada e de 9. Ele subiu o Juventude no ano em que o Juventude subiu jogando ele de um lado, Breno Lopes do outro, às vezes de 9. O que está no Palmeiras? O que está no Palmeiras. Juventude subiu com o Pintado, jogando às vezes com Capixaba, Breno Lopes e Rafael. Às vezes, se eu não me engano, o outro centroavante era o Bambam, Breno Lopes de um lado e Rafael do outro. Então, assim, o Rafael fez muito isso, ele sabe fazer, nos dá alternativas de, às vezes, durante a partida mudar, nos dá alternativa de jogar com 2, porque eu posso querer jogar com 2 em algum momento, eu posso querer jogar com um atacante atrás do 9. Então, ele me dá essas alternativas. Ele já jogou de 10 no Mirassol, de 10 atrás do 9, bem colado no 9. Não comigo, também, né? O Eduardo Batista, mas ele jogou ali. Ele fez gols, inclusive, no Paulistão de 2022, se eu não me engano, jogando ali, atrás do 9. Então, eu entendo que ele nos dá variações sobre quando chegar alguém para a beirada, o que eu vou fazer com o Rodrigo, se ele vai sair do time, se ele não vai, se ele vai continuar e o beirada vai esperar o momento dele. Problema de depois eu resolvo depois. E outra coisa, problema de quem chegar que seja melhor do que quem tá. Né? Óbvio, o Rodrigo quem tá fala bem. É o campo, sempre foi assim, Exato. Sempre vai ser. Quem tem que escalar o jogador é o campo fala. Exatamente, o campo grita às vezes, né? O problema é que tem gente que não ouve. Catalá, eu queria te fazer uma pergunta, eu sei que tu não individualiza, mas tu falaste do Rodrigo, e eu queria te falar, tu falaste também da parte da galera sentir e tal, e tem um jogador que, na minha opinião, ele é, tecnicamente, muito bom, para mim, muito bom, e eu acho que ele acreditou muito nisso. Mas ele visivelmente tem características assim e tal, que é o Pablo. E eu acho que ele volta contigo pouco a pouco, sendo um cara. Esse cara, ele é um cara para tu trabalhar aqui, mais do que nos pés. Tu já estás fazendo isso? Eu sei que é com todo mundo. Por que eu uso o Pablo? Porque ele pode ser um fator decisivo se tiver no nível de todo mundo de entrega. Tá? Eu quero que tu fales dele, mas tu pode ampliar, porque eu sei que tu não gosta de personalizar. Eu acho assim, você recebeu uma boa educação em casa? Acho que sim. Acho que sim, porque dá para ver, você se expressa bem, eu estou vendo um monte de livros atrás de você. Então, provavelmente eu e você tivemos uma infância / adolescência privilegiada. A gente teve acesso à cultura, a gente recebeu bons estímulos em casa, a gente teve acesso, de repente, a um curso de inglês, a gente pôde fazer coisas que talvez outras pessoas não puderam, e talvez essa seja a história de vida dele. Talvez muito jovem, enquanto eu e você estávamos saindo para tomar os nossos nãos na baladinha, o cara estava debaixo de uma arquibancada comendo arroz com salsicha, com salário atrasado e pegando o pouco dinheiro que ele recebia para sustentar 10, 12, 18 pessoas. E aí acho que a gente tem que ter empatia de se colocar no lugar do outro. Como eu seria se eu tivesse recebido esse tipo de estímulo no meu desenvolvimento como cidadão, como pessoa, como homem, e não aquilo que eu recebi em casa? Aí eu desponto para o futebol, e aí começam a falar de mim no Flamengo, no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo, no Santos, no Vasco, não sei aonde. Começam a falar de milhões de reais. Então vira uma relação de conveniência. E isso não desenvolve o cara para aquilo que ele precisa. E eu estou aqui porque eu não tenho zero interesse. Meu interesse em qualquer coisa que venha de bom para ele é bom para ele. E a minha alegria vai ser ver ele bem. E essa relação com ele é maravilhosa. Ele é um menino muito, muito bacana. Ele é um menino que precisa de ajuda, muito parceiro.
é um cara que tem o interesse em fazer, só que ele nunca ninguém disse para ele, ó, o caminho é esse aqui. Meu filho, o caminho é esse, e nós estamos construindo isso. Eu acho que no jogo contra o Pouso Alegre, o Vinícius foi o jogador mais determinante, decisivo para que a gente tivesse o resultado, mas o Pablo foi o melhor jogador da partida. Ele marcou pra cacete com um jogador a menos, ele criou para nós as melhores bolas em profundidade para que a gente pudesse vencer o jogo, ele arrastou quando tinha que arrastar, ele sustentou bola contra 3 marcadores que hoje pouquíssimos caras no futebol conseguem fazer. Para mim, ele fez um baita jogo. Então, eu disse isso para ele no vestiário, e o desafio é que ele consiga fazer isso mais vezes de forma consistente. Agora, vamos lá, para finalizar esse assunto. Você hoje, Paulo, vai lá e se matricula numa academia. Você era sedentário, não fazia nada, e aí o personal motivado quer te deixar no shape, vai lá e te dá aquele puta treino. Pau! No dia seguinte você não consegue se mexer, você está todo dolorido, você não consegue andar, porque o teu corpo não estava acostumado com aquilo. A tua mente não estava acostumado com aquilo. E nós, como seres humanos, temos aqui os nossos sabotadores na cabeça, tua mente vai dizer assim, não vai treinar hoje, teu corpo não vai aguentar. Aí você inventa uma desculpa para o personal, puta, bati meu carro, não vai. Aí no outro dia você ainda está com residual de dor, você fala, cara, eu tenho um trabalho para entregar, eu não vou também. Aí você vai depois de 4 dias. E o resultado que você queria colher não vem. Com ele é a mesma coisa, ele não vai mudar a essência dele, porque o Ricardo Catalá ou qualquer outro chegou aqui e disse para ele em 2 dias. Isso é hábito. Ele, assim como ele, você vai ter que ir para a academia todos os dias, suportar a dor do treino, ser capaz de vencer essa dor, esticar o seu limite para que o teu corpo se adapte, a tua mente se adapte e você construa uma nova condição e novos hábitos. É com ele assim, do mesmo jeito. E todo mundo precisa ter um pouco de paciência com isso. Mas minha visão é que tudo aquilo que ele já entregou e pode entregar já é muito maior do que qualquer defeito que tenha sido detectado nesse trajeto. E outra, eu acho que ele tem 23 anos, né, Catalá? É isso? 23? Ele Isso. tem que. E é uma coisa, eu acho, geracional, é aprender a se frustrar, porque vai acontecer, e isso faz parte do processo de evolução. Se frustra, fica puto. Catalá, tem uma coisa que tu falaste no Futuri. 2. Uma, o teu volante já faz o que tu quer ou ele está descendo muito para fazer saída de 3? Eu penso que a saída de 3 hoje ela é uma alternativa enquanto algumas coisas não são consistentes. Acho que ele não consegue executar tudo, não por culpa dele, a responsabilidade é minha. Nós ainda não tivemos tempo de treinar com qualidade e na quantidade adequada para que a bola chegue nele como precisa chegar, para que ele possa desenvolver outros passos. Então eu costumo dizer o seguinte, um prédio, antes de ir para cima, ele vai para baixo. Você cava, aí você constrói o alicerce para ele sustentar aquela quantidade de andares. Nós estamos indo para baixo ainda, para depois ir para cima. Então o jogo dele não vai aparecer agora e a equipe não vai se beneficiar da capacidade extraordinária que os dois que nós temos nessa posição têm para entregar, porque eu ainda não tive condição de gerar todos os estímulos de treino e de construir o alicerce para que esse jogo apareça. Então a responsabilidade é 100% minha. E as associações, né? Porque a gente fala do volante, mas também tu tem que mexer com o teu zagueiro, os teus laterais, enfim. Os dois que tu fala, ele e o Claudinei? É o Show e o Claudinei? Isso. Tá. O Marcelo para ti vem como meio ou volante? Ou ambos, Catalá? Cara, eu não na minha concepção, e como eu gosto de jogar, eu não vejo diferença entre 8 e 10. Para mim, os dois têm a mesma tarefa no time, que é atacar e marcar. E aí o que muda é a característica. Tem jogador que é mais técnico e menos dinâmico. Tem jogador que é mais dinâmico e menos técnico. Tem jogador que tem bate de fora da área. Tem jogador que não tem bate de fora da área, que é mais um elaborador do jogo.
E eu penso que toda vez que você vai montar um elenco, você precisa ter pelo menos um jogador com cada característica para que você possa ter repertório para escolher como vai iniciar um jogo ou para mudar a história daquele jogo. Se eu tenho 2 jogadores iguais e quero mudar a história do jogo, eu não vou mudar a história do jogo, eles são iguais. Agora, se eles têm características diferentes, eu consigo mudar a história de uma partida através das características. Então, tu acabaste de te explicar para mim por que Pablo e Rodriguinho. Acabaste de explicar o 8 e 10, eles têm que estar ali. São 2, 8 e 2, 10, né? Se tu for usar o teu coisa. Perfeito. Tu falaste na entrevista do Futuri que tu só tinhas um cara, lá ele, só tinha um coisa que era o teu analista de desempenho que tu trouxeste por Remo, eu esqueci o nome dele, me perdoa. Caio. O Caio. E que tu trabalhavas e tal, mas tu vens para o Remo com uma equipe, né? Isso veio para o Remo ou isso já é uma mudança na tua cabeça de não, agora eu preciso ter uma equipe minha para me acompanhar por aí, porque eu fiquei com isso na cabeça no papo com, não sei se tu lembras que tu falaste isso no Sim, eu penso que o brasileiro é muito mal resolvido sobre isso. Então, você pega o Sampaoli para alguns trabalhos, ele levou algumas pessoas, para outras. O Vitor Pereira fez a mesma coisa. Enfim, eu penso que o brasileiro se acostumou a levar o melhor amigo dele, porque o amigo dele ia ser um cara que ia só falar as coisas para ele que ele queria ouvir, que ia dirigir o carro para ele quando ele estava cansado, que ia contar as coisas que ia ouvir pelos corredores para ele, e esqueceu de pensar na competência, na capacidade. Então, eu penso o seguinte, a minha relação com as pessoas que trabalham comigo, ela vem primeiro pela competência, e óbvio que depois, assim, eu penso o seguinte, ser honesto, ser leal, ser decente, ter valores, isso é um princípio básico, é uma predisposição do ser humano, do indivíduo. Eu não posso não é uma escolher qualidade. Não é uma qualidade. Isso é assim, ó, vamos lá, você vai comprar um carro, isso aí tem de série. Isso aí tem de série. E aí a competência vai, muitas vezes, ela é determinante. Então, para esse projeto, eu escolhi trazer o Caio, que essa condição também é para o Caio. Eu escolhi trazer o Caio, escolhi trazer o Rogério e escolhi trazer o Fabrício. Ah, então você não conhecia nenhum dos 3? Conhecia todos. O Caio trabalha comigo desde a minha primeira passagem no Mirassol. Rogério foi meu auxiliar 5 anos na base e por alguns motivos a gente se afastou, as vidas seguiram caminhos diferentes. Ele seguiu crescendo de um lado e eu do outro. E para esse projeto eu entendia que ele era competente e útil para poder entregar o que a gente precisava. O Fabrício trabalhou comigo na base do Pão de Açúcar, que depois virou Audax, e é um cara com 10 anos de Corinthians, é um cara que deu treino para Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, Adriano, Cássio, Renato Augusto, enfim, Sheik, todos esses gigantes que passaram pelo Corinthians. Então é um cara que, mais do que competente, está habituado a lidar com um jogador de alto nível, de alto rendimento, de alta performance, e que para esse projeto estava disponível, disposto e que eu entendia que era competente para essa jornada. E aí, quando a gente decide o que vai acontecer depois? Quando acabar essa jornada. Porque toda jornada precisa ser válida para os dois lados. Imagina o seguinte, eu te digo aqui, Rogério, Fabrício e Caio vão comigo. E aí chega no final do campeonato, se Deus quiser, com o objetivo atingido, eu digo assim, vou renovar meu contrato com o Remo. E o Fabrício diz assim, Catalá, eu não me adaptei a morar aqui, ou eu não quero ficar longe da minha família, ou eu não gostei de trabalhar contigo nessa jornada, eu quero seguir um outro caminho. Ótimo, legal, precisa ser bom para todo mundo. Irmão, te desejo o melhor, vai com Deus, vamos procurar outra pessoa que seja tão competente quanto você, ou mais, para executar o próximo step da carreira, o próximo degrau. E isso tem que servir para os dois. Tem que ser bom para todo mundo, ela não pode ser uma relação impositiva. Eu acho que muitas vezes as pessoas tendem a fechar muito a mente para algo que precisa, na minha opinião, ser híbrido.
Cara, eu concordo totalmente contigo, inclusive porque o sucesso da equipe no Remo pode levá-los pela competência a outros projetos. Não, entendeu? Não é gostei, é pô, chegou tal projeto perfeito. Eu concordo contigo, eu te perguntei porque era uma coisa que tu tinha pontuado. Para a gente ir coisas cada vez mais inteligência, seja na 8ª divisão da Geórgia ou na Champions League. Não sei se valência é um termo certo, mas vamos lá. Será uma valência importante para o jogador? Inteligência, entender o jogo, pensar. Pode até errar tecnicamente, porque tu vai ter limites. Mas será? Porque eu acho que sim. Jogador pouco inteligente vai ficando para trás, seja em qual divisão for. O que tu acha? Futebol é um jogo de erro e acerto. Se não tivesse erro, era todo jogo 0-0, né? Então o erro vai acontecer. Eu penso que mais do que o erro é o seguinte: o que é inteligência? Porque provavelmente a maior parte dos atletas, se eu der essa estante que está atrás de você de livros, que a maior parte desses livros que eu estou vendo aí, que você tem, eu tenho também, eles não vão ler. O cara vai jogar ali no criado mudo dele e vai ficar lá. Porque o tipo de inteligência que ele precisa ter para render é diferente da inteligência que eu e você precisamos ter. Isso. Mas é então, isso, tá? O que eu penso é o jogador precisa ser estimulado a resolver problemas dentro do jogo. O espaço para desenvolver essa inteligência de jogo é o treino. Então, toda vez que você, treinador, chama teu jogador de burro, você está assinalando para a imprensa e para o mercado que você é incompetente, porque a responsabilidade de gerar estímulos que melhorem a inteligência de jogo dele é sua, porque quem monta o treino é você. Então, na minha visão, pensando nisso, né, Catala? Inclusive pensando nisso. Agora, óbvio, existem divisões em que treinar é luxo. Na Série C você tem mais tempo, porque você tem uma semana inteira, então isso é mais fácil. E aí, por outro lado, também envolve a predisposição do jogador. Perfeito. Porra, aí o que esse cara tá falando eu não quero ouvir, ele é um mala, ele é um chato, e aí eu não posso pegar ninguém pela mão, não sou babá de jogador, não me preocupa onde o jogador vai na folga dele, se ele sai, se ele não sai, se ele bebe, se ele não bebe, que hora que ele vai dormir, o quanto ele come, o quanto ele bebe, nada, eu não me preocupo com isso. Porque o jogador é hoje adulto, consciente das responsabilidades dele, ele é profissional, bem remunerado para fazer isso, e ele tem que chegar aqui e treinar pra caramba, porque eu vou exigir isso dele, os meus treinos exigem isso dele. Então, se ele não conseguir treinar, o próprio sistema, o próprio meio vai expulsar ele do caminho. Eu digo sempre o seguinte: quando a gente inicia um trabalho, é o barco indo para o alto mar, o navio, chama como quiser. Quem não cooperar vai virar comida de tubarão. Ou seja, vai cair em alto mar sem boia. Entendeu? Porque o meio vai exigir isso. Ponto. É simples. Eu nunca conversei contigo, eu já vi. Eu estou detectando e eu acho que em muitos casos a galera vai achar isso um defeito, e eu acho isso espetacular. Tu tens uma confiança em ti e uma assertividade muito grande, Catalá. É uma leitura que eu estou fazendo do nosso papo. Assim, não tem meio termo. Assim, eu vou, é isso. Conta comigo por que tu precisar, mas vamos. E é muito papo reto. E uma confiança em mim, dizendo: eu sou bom, eu ainda tenho muito a percorrer, mas eu sou bom. Eu vou ficar muito bom, eu vou ficar ótimo, eu ainda não sou. Então é uma confiança, mas uma noção de momento. Eu estou errado? Assim, o primeiro vem daquilo que eu acredito. Eu acredito que você cocria seu destino, eu acredito que você é responsável. Tudo que te acontece de ruim e de bom na vida é responsabilidade tua, das decisões que você toma. E toda decisão, ela te leva a uma consequência. E você precisa ser inteligente, responsável e competente para identificar tudo aquilo que acontece, para poder fazer os ajustes de rota e poder seguir evoluindo. Eu penso que nós não podemos passar por essa vida, por esse mundo,
sem realizar aquilo que é determinado por nós ou desejado por nós como missão de vida, por conveniência. Eu não trabalho no futebol por conveniência, eu não estou no futebol para me promover, eu estou para vencer, crescer e experimentar todas as coisas que eu desejo experimentar. Ponto, é isso. Eu erro pra caramba, eu tenho defeito? Puta, 1 milhão. Eu tenho uma carreira de 5 anos, mas eu entendo que tem muita coisa boa. Nessa carreira de 5 anos como treinador de futebol profissional, eu tenho 2 títulos, 2 acessos. Em um trabalho somente eu não cheguei entre os 4, então, tem coisa boa pra cacete aí. E precisa ser reconhecido por mim, porque eu sou responsável por criar essa história, da mesma forma como eu tenho que também, por mim, tenho que reconhecer as falhas, os defeitos, os erros, para que eu possa evoluir em cima de mim mesmo e crescer. A vida é isso. A vida é sobre crescer. Por último, você falou sobre frontalidade ou ser direto. Você gosta de se relacionar com uma pessoa que mente para você? Com uma pessoa que não é honesta, que não é correta? Eu também não. Pelo contrário. Então eu não sou para o outro aquilo que eu não desejo para mim. Ou o falso bonzinho, que é pior ainda. É o cara que finge que te ajuda e só te atrapalha. Assim, eu sou um cara muito direto, é assim que eu educo minhas filhas, é assim que eu fui educado em casa, é assim que eu me relaciono com a minha esposa, é assim que eu me relaciono com os meus jogadores, é assim que eu me relaciono com os meus pares, com os meus colaboradores, com a torcida, com a imprensa. Eu não tenho necessidade de mentir. Eu não tenho necessidade de mentir. Para que eu vou mentir? Para quê? Para a gente alimentar uma relação que não é verdadeira, para eu ter uma relação contigo de mentira. Eu estou conversando contigo, Paulo, agora, por algum motivo. A gente se cruzou, o nosso caminho, o nosso destino se cruzou por algum motivo. E não faz sentido você desligar o computador e a gente encerrar essa conversa e pensar assim, porra, que merda, perdi 1 hora da minha vida, né? Isso não é bom para você, não é bom para mim, não é bom para quem assiste, não é bom para quem interage conosco. E a gente não melhora. Eu penso o seguinte, eu não sou capaz de melhorar o mundo, mas existe um mundo em que eu vivo, porque eu não convivo com todas as pessoas do mundo, mas existe uma mini sociedade dentro da sociedade que é a minha sociedade, que são as pessoas com quem eu interajo. E eu tenho que fazer tudo aquilo que está ao meu alcance para deixar essa sociedade melhor do que eu encontrei. Ponto. É isso. E se eu fizer isso, e você fizer isso, e o outro fizer isso, aonde eu não chego, você chega. E a gente melhora o mundo, a gente melhora o futebol, a gente melhora a educação, a gente melhora a saúde, a gente melhora as relações. Olha o que aconteceu ontem entre Santos e Corinthians. Aquilo é um reflexo do que é o país. Aquilo é um reflexo de como as pessoas estão sendo educadas a ser. E isso não é aceitável. E as pessoas aceitando isso e dizendo não. Mas ninguém faz nada. Então, dentro da minha realidade, eu não vou aceitar isso e eu vou fazer tudo o que eu puder, tudo que tiver ao meu alcance, para melhorar ela. Ponto, acabou. E óbvio que eu vou errar. E as pessoas vão ser as responsáveis por, nas interações comigo, também me melhorar. É isso, é disso que se trata a vida, de troca. Porra, sem mais, já estou sendo puxado a orelha pelo tempo, só queria, a gente está gravando antes do jogo do Figueirense. Eu acho que o Remo tem a grande chance, eu estou ainda pensando no que tu falaste, porque eu concordo muito. Tu tens uma mudança a fazer, não vou te perguntar se tu vais escalar A ou B, mas o quão importante, por tudo que tu falaste nessa 1 hora, esse jogo ser positivo. E quando eu digo positivo, Catalá, pode jogar muito, jogar pra cacete, ter 50 chances de gol, 80% de ponto de bola, mas na cabeça do torcedor ele quer 1-0 pro Remo e o Remo talvez entrando no G8. E no Mangueirão, isso foi um pedido de vocês, eu acho que baseado muito no que tu estás falando. O quanto é importante, não só matematicamente, tá? Na tábua de classificação, mas para dizer, estamos juntos de novo, finalmente. Vamos junto, vamos nos abraçar. Assim, o desejo do torcedor é o nosso. Nós queremos vencer, se possível, jogando bem, se possível, por o maior placar possível, mas nós queremos vencer. E assim, eu penso que cada um tem a sua fé, a sua religião. Eu não quero entrar nesse mérito, mas o que eu peço para o Papai do Céu,
para o dia do jogo de sábado contra o Figueirense. Que seja um dia especial. Um dia especial entre os torcedores, entre eles, do torcedor com o time, do time com a torcida, do time com o próprio time, da comissão com os jogadores, com a direção, da direção com a torcida, de criar uma atmosfera com uma energia tão legal, tão linda, tão especial, que a gente possa realmente vencer e todo mundo sair dali dizendo assim, pô, foi um dia maravilhoso, valeu a pena ter pegado meu carro, ter saído de casa, ter comprado meu ingresso, ter visto esses caras degladiarem por esse resultado, nos representar e que o torcedor saia de lá feliz e que os jogadores entrem no ônibus ou nos seus carros com as suas famílias e digam, pô, eu nunca tinha vivido isso na minha vida, foi maravilhoso, foi incrível ver 40 mil pessoas pulsando, empurrando no momento mais difícil do jogo, nos sustentando, nos apoiando e que todo mundo vá dormir tarde da noite nesse dia, não porque foi fazer algo de errado, mas porque não consegue esquecer aquilo que foi vivido naquelas 2h30, 3 do jogo. É isso que eu desejo e é para isso que nós estamos trabalhando para poder juntos criar esse dia especial. E se ele quiser dar uma celebrada, já que ele não vai dormir dentro dos seus, porra, que seja para celebrar, mano. Que seja para celebrar e não para não fugir. Catalá, como tu falaste, espero que essa 1 hora na tua vida, esse encontro, tenha sido produtivo, que tenha sido uma troca de ideias muito boa. Para mim foi, eu tinha certeza que seria, eu estou tentando com a Samara. Então, assim, para te liberar, tem preparação para o jogo do Figueirense. Muito obrigado, muito obrigado. Espero que você consiga ter muito sucesso aqui e que você impacte na mini sociedade do futebol paraense o máximo e o melhor que você possa. Tem muita gente lá aberta para fazer essa troca e eu acho que tu tens uma parada muito bacana. Crítica para ti não é um problema. Vamos trocar uma ideia, vamos perguntar o porquê que isso a gente melhora. Obrigado, meu irmão, e todo o sucesso do mundo na tua carreira e agora, principalmente, no Clube do Remo. Valeu, meu irmão. Foi um prazer, foi ótimo. É isso, eu não faço nada mais ou menos, é tudo visceral, intensamente. Eu vivo dessa forma, então que a gente possa aí levar uma mensagem legal para as pessoas e que tenha valido a pena. Para mim, valeu muito a pena, foi muito legal o bate-papo. Vamos em frente, vamos continuar aí desbravando. E compromisso, se tudo der certo, no acesso, mais um papo não é nós. Agora, falando de coisas mais alegres e de celebração, beleza? Amém, que seja dessa forma. E que tu que estás assistindo até agora, deixa aqui, ó, vi até agora o homem falando, deixa teu like, te inscreve no canal, que eu nem pedi no início, mas eu sei que tu fizeste. Valeu, um abraço. Tchau!